eu boto o pé, tu bota o chão. Porque pra mim só quem bota o meu chão é Deus e eu. É tão louco isso, Karen, que eu não consigo me ver nessa situação. Como as minhas filhas, sabe? Minha filha já é casada, a mais velha. Ela diz isso, sabe? Vai que vai dar certo, você. E eu sei que vai, eu sei do meu trabalho. Mas aquilo de não ter o certo, por exemplo, eu assumi esse compromisso com o Thaís, eu tô com medo. Mas assim, eu não quis me comprometer, né, de entregar, tá. Mas eu sei que vai. Eu sei que quando eu preciso fazer um dinheiro, quando eu fiz uma dívida e eu precisava fazer o dinheiro, eu fazia o dinheiro, entendeu? Tem uma teoria, inclusive tem um cara que eu estudo com ele, né? Essa semana mesmo ele falou, ele fez a pergunta: por que que você só faz dinheiro quando você tem a dívida? Por que que você não faz o dinheiro também para, vou viajar, vou fazer o dinheiro, né? O fluido. Então é como se você tivesse que sempre ser a fênix, né? Sair e brotar. Então você até se coloca nessa situação, porque isso te dá uma adrenalina e isso faz você gerar o dinheiro. E essa fase não é, ela é conhecida para você. Então você sabe assim, eu não tenho hoje, mas eu sei que se eu me colocar no desafio, né? Eu uso essa palavra, porque eu sou muito movida. Acho que foi para você, né, Thaís, que eu falei esses dias. Eu sou muito movida a desafio. Então eu falei para outra menina do livro que ela estava insegura se a gente ia conseguir entregar, e eu falei para ela, eu sou muito movida a desafio. Então eu sou muito movida assim, temos que fazer esse livro em um mês. Então eu funciono muito bem sob pressão. Eu também. A- Se disser assim, Agora ó, o evento é daqui a 2 semanas, vai sair. isso, agora eu se falar assim, vamos escrever um livro, não, vamos ver Quando aí tiver pronto, tu me manda. quando eu tiver tempo, tal. Não, não dá, assim, eu escrevi o livro da minha pastora e ela também, vamos fazer no nosso tempo. Demorou 9 meses o processo, assim, sabe? Cada hora acontecia uma coisa e quando eu falei assim, é agora, a gente tem 15 dias para fazer esse lançamento, o livro nasceu, entendeu? Que loucura. Muito bom. Vamos aqui para a gente não se perder, que tá muito bom isso aqui. É bom porque ela parece comigo, aí é mais fácil, né? Ela, tipo assim, vai me lendo, porque ela já sentiu, já viveu, né, Karen? Minha Ó, aqui filha. tá, começou a obra, tá uma barulheira. Tô Mas, nem ó, ouvindo. Carla, toda essa história que você tá trazendo, meu Deus, quanta consciência. Eu já imaginava, que eu até falei pra Karina, eu falei, nossa, tem que conhecer, porque eu conheci ela pessoalmente, e a Carla tem essa energia, ela é muito movedora, e às vezes esses lugares que te colocou ali mais invisível, era para você não ser esse movimento, porque você move muito de dentro para fora. É lógico, tem cada pessoa que tem um jeito, e você é bem parecida comigo, eu sou muito assim, sou bem movedora mesmo. E adorei saber da sua história na área da estética, que a gente não te contou, mas Mas nós. segura, Thaís, segura, Deixa para segura. depois. É, segura. Mulher, eu só não injeto, porque a minha mão é trêmula. Mas o resto, Segura, segura, eita, segura. eu tô há 20 anos. Eu entrei na estética em 2004. Segura aí um pouquinho, Thaís, essa parte aí, que no final a gente revela algumas coisas para ela. É, então, eu perguntei do medo, e agora, e o momento de maior orgulho? Ah, o meu momento assim, de maior orgulho. Por exemplo, o meu melhor momento, sem sombra de dúvida, foi o nascimento das meninas, né? Eu acho que foi o momento mais prazeroso, emocionante, de êxtase da minha vida. Então, foi assim, ai. Às vezes eu tinha vontade que elas nascessem de novo, só para eu sentir aquela sensação, aquele acelerado coração de sentir ela em cima de mim, aquela coisa, que é um negócio incrível, que eu acho que não tem preço. Vocês têm Eu filhos? tenho uma, eu tenho uma de 10 anos. Eu acho que é a sensação mais indescritível da vida, que eu acho que foi sem dúvida, se perguntasse o melhor momento, o mais emocionante, o mais É, incrível, o que você, quando alguém diz pra mim, nossa, eu não quero ser mãe, eu fico olhando e falando, tu vai pular o melhor, mas tudo bem. é, Cada um com suas é. escolhas, ok. Então, É, isso é pra que mim foi toda vez que uma pessoa fala que não quer ter filhos, é porque existe uma dor escondida, né?
É porque é difícil, foi difícil ser filho, né? É ser filha, né? Então, mas enfim. Enfim. Aí eu acho Já que foi o momento mais emocionante. E aí depois disso, eu acho que o momento mais emocionante para mim foi quando eu pisei, no meu palco internacional e no Panamá para falar para 450 pessoas na empresa que fazia somente 6 meses que eu tinha aparecido publicamente, né? Então esse momento para mim foi muito louco. Eu era um misto. Carla, volta um pouquinho que Parou. Travou para tu, Thaís, ela? foi, voltou? Voltou. Que o marco mais importante para você foi você pisar no palco internacional. Então, eu vou te contar o que foi que aconteceu, né? Lembra que eu falei que eu disse que eu queria mudar nessa convenção, que eu ia fazer? Eu disse, eu vou para a convenção na MERS e eu vou mudar. A partir de agora, as empresas vão saber quem eu sou, né? Elas vão saber quem eu sou. Eu já estou aqui dando treinamento para a galera, para meus, para minhas, as médicas, minhas clientes, para as pessoas, ensinando o pessoal a vender, a vender preenchimentos, a vender lasers, a vender tudo. Eu tava nesse mote. E aí eu conversei com a menina do marketing da MERS na época e eu disse que eu queria se ela me fazia uma pergunta na plenária. Aí ela, posso mesmo te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ela falou, então eu vou te perguntar como é que você chega nos teus resultados. Aí eu falei, excelente. Aí eu falei, eu tenho quantos minutos para responder? Eu posso responder? Ela fez, você quer quantos minutos para responder? Aí eu falei, 3. Aí ela falou assim para mim, 1. Aí eu falei, 2. Aí ela, tá bom, 2 minutos. E aí eu sabia que ela ia fazer a palestra dela com as estratégias de marketing, de tererê, tererê, e que no meio da palestra ela ia fazer essa pergunta, né? Que queria que eu contasse como eu cheguei nos meus resultados. Aí o que que ela fez? Ela fez a pergunta para mim e para uma outra pessoa. Ela perguntou primeiro para outra pessoa. E não sei se você já teve numa convenção grande assim, você tá assim sentada naquele. Aí o cara vem com o microfonezinho, te entrega o microfone, e você vai lá e responde a pergunta. Sendo que eu sabia que ela ia me perguntar, a gente combinou isso no dia anterior, e eu estruturei uma resposta de 2 minutos que eu conseguisse nessa resposta me conectar com o público, me conectar com a empresa, mostrar minha conexão com o cliente e como isso fazia com que eu vendesse sem depender de preço. E aí eu contei essa história de que eu preparava, ensinava os clientes a fazerem maiores negócios e que, consequentemente, eu também gerava, essa coisa que eu já contei para você, consequentemente, eu gerava mais negócios para o cliente, que, consequentemente, comprava mais e que fazia com que ele não escolhesse a empresa por preço, mas por mim. E que, ao mesmo tempo, isso trazia bons resultados para a empresa, uma percepção de valor. E aí eu falei isso em 2 minutos, bem bonito. Só que o que foi que eu fiz? Quando o microfone chegou para mim, eu não respondi a pergunta dela. Eu me levantei, cruzei todo o auditório, fui lá para frente, não subi no palco, mas me coloquei de frente para toda a plateia e respondi esses 2 minutos. E foi a primeira vez que eu fui aplaudida por uma multidão de 300 pessoas por responder apenas uma pergunta de 2 minutos. Pela forma como eu respondi aquilo. E aí, nessa mesma convenção, as pessoas queriam fazer a narração do fechamento da convenção, passa as fotos e uma pessoa narrando como foi a convenção. Aí disseram: chama a Carla, que ela é uma. Veja a percepção das pessoas, que ela é uma pessoa que consegue, sem ter que ensaiar, no improviso, e não tinha sido improvisada, a resposta tinha sido ensaiada, fazer isso. Mas eles já ficaram com a percepção, nossa, ela se comunica bem, ela fala bem. Então vamos colocar ela, porque ela vai saber fazer essa narrativa. E eu topei e fiz. E foi um grande desafio para mim, porque eu não tinha ensaiado naquele caso, eu tinha ensaiado a resposta, mas eu não tinha Tá. ensaiado a narrativa. E deu certo.
E aí, no semestre seguinte, que aí era a convenção, não era a convenção nacional, era a América Latina, eu fui convidada para representar o Brasil e contar um case de sucesso. E aí eu levei a história de uma grande clínica da Paraíba, que chegou no faturamento de 1 milhão, e que quando eu comecei a trabalhar, ela queria demitir metade dos quadros dos funcionários. E o quanto ela comprou de mim naquele ano, que passou a barreira, né, desse 1 milhão de compras de injetáveis. Só que eu levei esse storytelling, né, e foi para um palco internacional. E aí eu entrei nesse palco. Eu e cada pessoa de um país da América Latina e os CEOs de cada país. Nós fomos as únicas pessoas que se apresentaram no palco. Então, tinham duas pessoas do Brasil, eu e a CEO da empresa, e dos outros países. E eu fui O que, aplaudida de pé. A galera levantou para me aplaudir de pé. E eu entrei para contar um caso de números. Eu mostrei que eu conseguia contar um caso de números, trazendo um excelente storytelling, movendo a plateia e fazendo a galera gritar. E aí, no fim, todos levantaram e me aplaudiram de pé. E metade das pessoas que me ouviam por tradução. E isso, para mim, foi um marco, assim, divisor de águas na minha vida. fantástico. Eu não sei se eu já fiz essa pergunta. Você já tomou uma decisão em que os outros acharam errada, mas você manteve ali firme? Se sim, o que que aconteceu nesse processo? Nessa minha decisão de começar mesmo a largar essa CLT, todo mundo foi contra. E eu cismei o ano passado disso e comecei a me dedicar muito fortemente nas histórias das minhas mentorias, nas entregas, nas palestras, me expus. Pessoal, você está na internet, você vai ser demitida. E eu chutei o pau da barraca, liguei o foda-se, entendeu? E fui em frente com medo, né, de realmente acontecer isso, mas aí eu entregava o resultado. Botava para lascar na internet, fazia podcast, apresentação, reunião, e o povo postando, e eu repostando, mas eu entregando o resultado. E aí foi por aí que eu entrei no burnout. E aí, depois do burnout, quando todo mundo me viu na UTI, aí o povo resolveu acalmar comigo e deixar eu decidir o que eu queria. Mas eu fui contra todo mundo, inclusive, mesmo meu marido conhecendo o meu potencial, como ele é um conforme, ele acha que eu tinha que primeiro me organizar para sair. Sendo que na minha cabeça eu não consigo me organizar para sair. Ele deve ser analítico, né? Ele é. Tá. Teve algum ponto sem volta? Algo que uma vez feito não teve como voltar atrás e mudou tudo? Ai, tiveram muitos pontos sem volta, sabe? É, a minha separação foi um ponto sem volta. E eu já sabia que era um ponto sem volta. E eu entendi, estudando muito também comunicação, já depois dessa separação, que muitas coisas que eu dizia, que eu fazia, viravam, às vezes, pontos sem voltas. Palavras, ditas sem pensar, né, movidas pelo impulso e com muito pouca intencionalidade e estratégia, eu me colocava, pelo um processo de comunicação mal estruturada, em pontos sem voltas. E isso também foi um grande ensinamento que eu trago hoje dentro dos processos de mentoria e de ensinar comunicação de que é você pensar para você ter clareza do que você quer comunicar, das consequências da comunicação que você faz e da intencionalidade por trás daquilo que você vai comunicar. Porque quando você faz uma comunicação de uma forma errada, no momento errado, de forma impensada, às vezes aquilo vira um ponto sem volta. Uma amizade que você perdeu, um negócio que você deixou de fechar. Então já aconteceram muitos e deve ter acontecido com muitas pessoas, mas talvez elas não puxassem para esse sentido. Então, por exemplo, de você dizer uma coisa na sua negociação que você sabe que aquilo ali foi um ponto sem volta, você embarreirou aquilo, não segue.
nas amizades que você às vezes diz alguma coisa que você desagrada o outro, mas que você vai pensando só em você, não pensa na consequência, fala, fere, e aquilo é um ponto sem volta. Então, dentro da comunicação, esses pontos sem voltas, quando você não tem essa consciência, quando você não trabalha esse processo de comunicação, você faz muito isso. E eu fiz muito. E eu vejo que todas as pessoas fazem isso a todo momento. Carla, se você pudesse voltar no tempo e mudar uma única decisão, qual seria? Vixe. Se eu tivesse que voltar no tempo e mudar a minha única decisão, eu acho que era de não ter, de ter adiado tanto para buscar essa minha vocação, sabe? Eu gostaria muito de ter tido essa consciência há pelo menos uns 20 anos atrás. Tá, E agora. eu não quis fazer terapia, não quis ir buscar um autoconhecimento, tive medo de me conhecer, tive medo de ir buscar, e se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria é, procrastinado essa busca pela minha identidade, pelo quem sou eu, pelo meu poder, que eu botei panos quentes, máscara em cima disso, sabe, Karina? E isso era uma questão de autoconhecimento. E que muitas vezes foi me sugerida e eu não decidi. Decidi não fazer. Qual é a emoção que você está sentindo nesse momento? A sensação de que não é terapia, mas é terapêutico. Não, mas fala para mim uma emoção que você está sentindo. Porque De- você falou sobre isso e você se emocionou. Então, assim, eu Após. sinto alegria, tristeza, raiva, Não, eu sinto alegria, eu me frustração. sinto emocionada de poder, de alguma forma, levar isso para o mundo. E poder, através do que eu vivi, poder transformar outras pessoas, poder é, trazer percepções para as pessoas, trazer ensinamento para as pessoas. Isso para mim hoje é grandioso, porque é exatamente sobre isso. Eu entendi que eu poderia tirar pessoas de um ponto A para um ponto B de uma forma muito simples, através do conhecimento, através de uma prática, através de uma pequena mudança de hábito, de comunicação, de autoconhecimento para esses processos que levam ela muito rapidamente do ponto A para o ponto B. Porque eu mudei depois desse meu conhecimento, depois de entender a comunicação, depois de me posicionar, depois de me conectar de uma forma muito rápida, que nem anos de estudo, nem a melhor faculdade de Harvard poderia me colocar. Tá. Agora a gente vai entrar num outro bloco que ele é muito focado no trabalho, no propósito e nas suas conquistas. Essa é uma parte bem profissional, tá? Ainda que a gente fale de propósito, mas hoje pelo que eu entendi, você quer levar o seu propósito, você teve clareza do seu propósito e você quer é, levar esse propósito profissionalmente, levar a sua mensagem pelo mundo. Então, você também já falou um pouco, mas pode falar de novo, como que você chegou à profissão, à atividade que marcou sua vida. Antes de você responder, eu quero entender algo. É, na trajetória, né? Então, assim, quando a Thaís passou um pouco o seu, a sua história, ela me disse que você quer escrever uma biografia, ela já tinha dito, e muito voltada à comunicação, a ajudar as pessoas a se comunicar. Ao longo aqui do nosso processo, você fala, sim, sobre comunicação, mas o que você enfatizou muito, talvez sem perceber, ou aí você me explica para eu conseguir unir os pontos. Você frisa muito em vendas, você fala muito em
como ensinar a vender, como ajudar as clínicas a saírem do zero e a performar, como olhar para a secretária, que ninguém olha para a secretária, ou é para o médico, ou é para o dentista, né? Já já eu e a Thaís nós vamos contar, mas eu e a Thaís nós temos o pé ali fincado, não temos mais, mas já tivemos o pé super fincado na estética. Então, eu já vivi coisas parecidas e eu sei da dor que existe no mercado. Existe de fato essa dor na estética, de que as pessoas não sabem vender, então elas colocam a imagem de porque é dentista, de porque faz um ótimo trabalho, mas dentista não sabe vender, médico não sabe vender, e muitas vezes eles não investem na secretária por ser um cargo menor, que eles paguem pouco e eles esquecem de investir. E eu até brincava, né, quando eu estava nesse mercado, eu falava assim, eles esquecem inclusive de esticar a cara da secretária quando precisa. É. Pega a mulher toda cheia de prega, horrorosa, Exato, uma senhorinha lá de óculos, cheia de mal ruga, vestida, com o bigode chinês caído, como isso, cartão de Brasil. visitas horrível, né? E foi boa, muito boa, É, foi é, muito boa a sua pergunta, porque aí você já entra, quando a gente vem para isso, a gente já vai entrando no método que eu trabalho, tá? Eu vou te trazer essa percepção. Veja, quando a gente fala do processo de vendas, que isso foi uma coisa que eu entendi no meu dia a dia, e depois que eu fui estudando e me aprimorando em estudar, eu estudei muito vendas, tá? Estudei muito vendas, muito, 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 porque toda empresa que eu entrava era um curso de vendas, um curso de vendas, um curso de vendas. E depois eu comecei a estudar comunicação. E eu entendo como umas pessoas, mesmo tendo todas as técnicas de venda do mundo, elas não conseguem performar como deveriam. Porque a técnica é uma técnica, mas o que vende é a comunicação, não é a venda. A venda, ela é uma consequência de um processo de confiança gerado. Quando você fala em vender, quando você fala em vender, você precisa, acima de tudo, entender como é todo um processo de comunicação, e isso envolve muita coisa. Isso envolve comunicação verbal, isso envolve comunicação não verbal, isso envolve consciência de como se relacionar, consciência de como você vai trazer e transformar o processo em um processo de confiança. Isso envolve em como você vai identificar o ponto A que o cliente tá, seja para qualquer área. E para qual é o ponto B que ele precisa ir? Aonde o teu negócio pode entrar naquilo? Como você identifica? Como você faz perguntas? Como você consegue conversar e dialogar com esses clientes? Como você consegue se colocar? Todo o processo de comunicação, ele é uma venda que você não está automaticamente trazendo técnicas de vendas. Então, quando você se coloca, quando você está numa negociação, quando você está em um espaço de networking, quando você está se comunicando e ao mesmo tempo você está se vendendo, e essas coisas elas fazem um link entre si. O que é que eu percebo? Que as pessoas que ensinam venda, elas não trazem técnicas de comunicação. E as pessoas que trazem comunicação, elas não trazem a conclusão de venda. Só que todas as pessoas que procuram ajuda para se comunicar melhor, elas querem vender mais. E todas as pessoas que precisam vender mais, elas precisam aprender tudo sobre comunicação. Então, o link, ele é uma coisa que ele fecha o círculo. Quem se comunica bem vende a todo momento. O palco é o palco de todo momento. Então, se eu tô aqui hoje conversando com Karina e com Thaís, a percepção que eu tô passando é uma percepção de venda. Se eu consigo traçar uma narrativa que eu consigo conectar você à minha história com mais facilidade e contar toda a minha vida em 2 horas e 11 minutos e chegar aos meus 50 anos e trazer um conhecimento sobre meu propósito, e explicar para você, dentre outras coisas, que isso é uma venda, eu trabalho comunicação, eu ensino narrativa, eu conecto com comunicação não verbal. Eu preciso ensinar as pessoas que elas precisam se conectar com outras.
Eu preciso ensinar que elas precisam fazer networking. Eu preciso ensinar que o networking não é sobre elas, é sobre o outro. É sobre você perguntar, é sobre você compreender. É sobre você tirar o foco do próprio umbigo de querer falar bem e querer compreender sobre o outro. Isso tudo é comunicação. E depois, quando você começa a entregar o processo de venda, que você traz as mínimas técnicas de venda, a técnica de venda ela é secundária. Porque a conexão que gera o vínculo de confiança é ele que sustenta. Porque eu posso trazer o melhor script do mundo para vender uma vez. Mas para eu trazer um processo que vai sustentar a venda, inclusive da percepção de valor que as pessoas vão ter sobre a pessoa que está vendendo, porque dificilmente você compra só o produto. Até quando você acha que você está comprando o produto, você está comprando a pessoa que vende. Quando você compra um iPhone, você diz: Ah, mas eu não estou comprando um iPhone da pessoa que está vendendo. Mas você está comprando a pessoa que criou o iPhone e o que tem por trás daquela marca e o status que aquela marca tem, que no fim é uma percepção de valor e de posicionamento. Então, a venda, ela é a comunicação. Só que ela é a comunicação com outro nome. E eu descobri isso através desse meu movimento de que o cliente, meu cliente, ele precisava entender que a comunicação ela começa desde o início. Quando você está trabalhando no Instagram para você trazer um processo, vamos trazer para a estética agora para você entender o racional que funciona para todos os clientes. Se você cria um Instagram ou você cria uma rede social que você vai comunicar para aquela pessoa o que você vende, e você gera um processo de atração que depois aquilo vai gerar em um impacto onde a pessoa conecta com você, seja por telefone, seja em um contato direto, e você chega, por exemplo, naquela clínica, e você criou um desejo de você ir para aquele local, e você chega naquele local e você não tem uma pessoa que entenda que a comunicação existe no manobrista, que a comunicação existe na copeira, que a comunicação existe no, na secretária, que a comunicação existe no profissional que vai entregar, que a comunicação existe nas perguntas corretas que precisam ser feitas, que a comunicação existe no closer que vai fechar aquela venda, que a comunicação existe no pós-venda para que a venda volte a acontecer, que a comunicação existe em você entender o processo de satisfação do cliente, que a comunicação existe quando você precisa conquistar mais pacientes e que você não pode depender única e exclusivamente de uma rede social e que você precisa aprender a fazer conexões e que você precisa entender aonde você precisa estar, com quem você precisa estar, como você precisa se conectar para fazer, inclusive, a tua família virar teu cliente, é um processo de comunicação. Então, não tem uma técnica de venda que traga para você, você vai trabalhar a urgência, você vai traçar um processo de que você vai trazer a reciprocidade. É uma combinação de coisas que está dentro da comunicação. E aí, você precisa ter uma combinação que eu ligo dentro da minha metodologia, que chama metodologia viva, que é a voz, que trabalha todo esse processo de comunicação verbal e não verbal, que é o V da voz, o I da intenção, que eu chamo todo o processo estratégico que você precisa ter antes da tua fala, de saber o que você quer comunicar, que você sabe bem isso, porque você transforma o que as outras pessoas dizem em um processo narrativo para você trazer uma narrativa consciente e correta para aquilo que você quer trazer de percepção. Então tem que ter uma estratégia, o que é que você quer, aonde você quer chegar, o que você vai fazer, quais são os meios, qual é o canal. E aí você trazer depois a venda, que é a concretização final de tudo que você quis aprender sobre comunicação, para que você consiga vender, porque no fim todo mundo que vai procurar comunicação, eles querem vender. Eles querem ter melhores negócios, eles querem ter uma melhor percepção sobre você, isso tudo é uma venda. E aí o A final, que é a ação. Ok, toda essa teoria é muito legal, a prática é muito legal, e como é que eu faço isso para colocar na minha prática? E que isso precisa estar muito focado, porque você não muda a comunicação com um conteúdo de comunicação único, você precisa viver isso. Então, palcos é todo palco. É quando eu me encontro com o rapaz da portaria, que eu tenho que exercitar a minha conexão com ele, a minha empatia, a minha troca. É com a pessoa que eu encontro no elevador. É com o grande empresário que eu tenho que estar tete a tete na minha comunicação com ele, para ele não me ver menor do que ele e eu também não me ver.
é com a comunicação interna, isso tudo é uma ação. Então, essa junção de coisas é comunicação. É que você traz algo muito, muito bom e inovador. Porque eu Maravilhoso, confesso, sabia quando eu vi ela lá a primeira vez, quando a vi, aliás, é e bem por que grande que eu, o trabalho da e por Carla. e por que que eu tô falando isso, cara? Não tô puxando sardinha nem elogiando, assim, nem puxando saco, né? Quando a Thaís falou, né, sobre comunicação, ai meu Deus, agora eu vi vocês. Eu falei, eu não tô vendo elas, onde foi parar? É, eu estava muito, porque eu acompanho muito, eu já até fiz um trabalho com ela, que você deve conhecer a Tati De Angela. Sim, ela é minha mentora também. Então, ela fala muito, só que ela é muito focada na comunicação para você se tornar um palestrante, né? Ela é Ela focada em não palco. ela é focada em palco. Então, quando você inicialmente você vê que tudo muda quando você tem um acesso do olho no olho, quando você vai ouvir a história, por isso que eu brinco, quando você vai buscar lá o Elixir, porque aí você entende de fato, né? Porque aí quando a Thaís me trouxe um briefing, né? Que eu sempre peço um briefing, não sei se a Thaís falou, mas eu sou analista comportamental e corporal, então eu consigo captar. Eu não falo inicialmente, senão as pessoas ficam presas a isso, né? Tem perfis, e eu estou falando porque o seu perfil não há problema, mas tem perfil que se eu falar isso, fica bloqueado, falando, ela está me analisando, ela tá, mas não é sobre isso, né? Eu tô utilizando ferramenta para poder ajudar fazer seu filho nascer, né? E aí, quando a Thaís falou muito isso, eu estava muito presa em que você queria se tornar uma palestrante, em que você queria ir para o palco. Agora eu mudei total a minha percepção. Eu entendi que você quer utilizar essa linha que eu vou fazer uma pesquisa, mas eu acho que ninguém fala sobre isso, nesse sentido de que não adianta você ter um processo de venda se você não conhece de comunicação. Em uma das minhas análises, a gente fala muito sobre existe o perfil certo para estar na venda. Tem pessoas que o lugar dela é o palco e tem pessoas que não é. E teve uma época que eu fiz um trabalho com concessionárias de carro em que eu dizia assim. Esta pessoa, então eu fazia análise corporal, né, do Corpo Explica, não sei se você já ouviu falar, e eu falava assim: esse perfil, ele não é bom para estar à frente de vendas. Ele é bom para estar lá no computador organizando os documentos quando este daqui vender o carro. Que é muito que antes da gente aprender a se comunicar, a ter a habilidade de se comunicar, existe um perfil comportamental, de que a nossa história imprime o nosso comportamento e faz com que algumas pessoas sejam analíticas, como você deu o exemplo do seu marido, outras pessoas sejam comunicativas, e não adianta a pessoa forçar estar num lugar que ela não tem habilidade. Então, pensando nessa linha aí que você traz muito isso, é, nossa, apagou. Gente, tem hora que dá uns apagões assim. Você Cala a sente isso, boca, que não é cara? só tu, não. É, já eu lembro. Não, e depois da pandemia eu fiquei pior, mas voltando, né? E você fala muito isso, que não adianta você estudar sobre vendas, você ter o processo, e se não é o seu perfil, se Se você não você consegue se não conectar com as pessoas, como é que você vai? Se você não entende sobre ou pessoas. se você não gosta, porque você pode não gostar. Eu, por exemplo, eu brinco muito, eu amo vender.
Eu amo estar. Hoje eu brinco com a Thaís, que às vezes a Thaís fala, ai, você é ótima. Eu falo, Thaís, não tenho mais saco, não quero vender, Eu não também não quero. tenho saco, mas quero Não, ensinar o povo a fazer. mas eu amo conversar. Assim, para mim a venda ela é uma conversa. Sempre falei isso, assim, a venda é uma Isso. conversa. Então eu brinco assim, eu falo assim, me põe para conversar com a pessoa, não me põe para vender. Me põe para bater papo, para tomar café, para, né? E eu já tive clínica de estética e quando eu tinha era muito isso. Eu falava assim, me deixa tomar café com as clientes, né? E aí eu acabava, eu tinha uma esteticista que quando eu decidi sair, tudo, ela saiu, um dia ela me ligou chorando, ela falou assim, eu sinto tanta falta de você. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você enchia a minha agenda. E agora eu não consigo vender, eu não consigo nem manter as clientes, porque eu fechei a clínica na época e falei, você pode, né, levar as clientes. Mas ela não conseguiu nem fidelizar, porque não era o perfil dela. Então ela era muito acomodada que eu enchi a agenda, né? Ela Eu só era o queria ela. executar. Ela só queria executar o negócio, né? Exato, e é muita sua dor. Então, assim, eu acho que esse projeto é muito legal. E aí eu queria acrescentar também algo, né? Que quando você fala lá sobre a venda, que a gente não compra produto, né? E a gente compra história. Isso. A, gen- a gente compra história. Então, assim, por que que a gente paga R$ 12.000 no iPhone? Né? Não é o iPhone, porque É se você fone. pegar aquele, tem a marca chinesa lá, A eles são da. Samsung. Não, a Samsung não. Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi. Xiaomi, é. Ele é igual e eles são da mesma fábrica, os eletrônicos, né? A Samsung também é a mesma fábrica de eletrônico da Apple, né? E aí, claro, tem o clube da Samsung também, que a Samsung também tem história. Então, a gente compra história, né? E aí você tava, eu até coloquei aqui 3 itens. Eu não sei se você já tem em mente o seu título. Não, O não. ti- Assim, o nome da minha palestra, que é a palestra que eu falo sobre o método, não entrego o método, mas eu falo sobre ele, chama Viva uma Comunicação que Vende. tá. Mas Eu vou assim, te falar. Não, mas a gente vai. eu aceito sugestões. Eu falei para A Thaís gente que não queria trazer o título, porque eu acho que assim a gente reprime o processo É que o criativo. título ele nasce no processo. E É, conforme você foi falando aí, eu anotei algumas coisas, eu anotei alguns títulos, mas não o título do livro, alguns itens, e aí desse item a gente vai fazer uma, uma coisa aqui. Eu coloquei assim: minha história, minhas vendas, o primeiro. O segundo, o que vende é a comunicação. Aí eu coloquei outro, compramos histórias. Então eu trouxe esses 3 pontos para gente começar a desenvolver, mas isso é a última coisa, esse é o processo. eu gosto do meio e gosto do último, mais do que de vendas. O que Porque, vende, o porque que quando a vende gente é a fala, comunicação. eu gosto dos dois últimos, porque quando a gente E fala compramos muito de histórias. vendas, as pessoas ficam muito focadas em que eu sou mais uma no mercado falando de vendas. Isso, é isso que eu ia falar. Você vai ter, porque como você está falando de forma diferente, você vai ter que também treinar o público a entender a sua comunicação. Porque nós somos moldados igual eu te falei, quando a Thaís falou sobre palco, sobre comunicação, eu me voltei muito Para para oratória. o método da Tati. Eu até falei Eu já assim, conhecia, mas era mais assim a É linguagem porque eu até diferente. coloco pessoas no palco, mas o palco, com muitas pessoas assistindo, é só um palco. Quando você quer se colocar e se posicionar, a comunicação está em todos os palcos. Tem que haver uma congruência. Se você vai fazer uma opção de você ir para o palco de muitas pessoas, é uma coisa, mas são muitos palcos. É o palco do 1 a 1, é o palco das reuniões, é o palco das entregas de projetos, é o palco das conversas, é o palco com seu cliente, é o palco com seus fornecedores, é o palco com seus parceiros. São palcos. Então você tem que escolher, você tem que saber que a sua comunicação ela tem que ser congruente em todos os palcos. É o palco da rede social,
Então você pode ter lá o teu cara que vai fazer o seu profissional de marketing, que vai tomar conta da sua rede social. Ok, eu não sou especialista nisso, mas existe uma congruência entre o que você se comunica com o teu cliente, com as pessoas que você está no network e o que você vai colocar na rede social. E você É precisa até saber. importante. Eu acho que vai ser importante ter um capítulo que fale sobre palco, porque a sua visão de palco ela é diferente do que é o palco. Porque quando a gente usa o palco, todo mundo já vai remeter, né? E o que é óbvio para um não é para o outro. E aí, como eu falei, você vai ter que fazer todo esse treinamento e é um pouco lento esse processo, né? Eu brinco que assim, a minha primeira formação, eu sou formada em química. Misericórdia. Não tem Não, não nada posso a falar, ver. não, que eu fiz engenharia até o meio. Então, não tem nada a ver o El com o Creu, né? Mas eu brinco que. Esqueci o que eu ia falar, peraí. Calma. E eu, no início, né, que eu fazia a faculdade, a minha primeira faculdade, eu fiz licenciatura. Comecei por licenciatura, depois eu fiz o bacharel, então eu dava aula. E aí eu dava aula de matemática. E aí uma vez eu falei assim na aula: olha, amanhã tragam uma planta da casa de vocês, porque eu estava ensinando sobre área. Então, na minha cabeça, eles iam ou trazer a planta da casa, ou fazer um desenho da planta da casa no caderno. Isso estava no Trouxeram meio. um ramo de flor. Eita, lá. Aí o menino, Caio, o nome dele, eu nunca me esqueci, porque foi algo que marca, né? Ele trouxe uma samambaia. É, o óbvio precisa ser Eu dito. se eu precisei considerar porque eu não especifiquei, né? Então, o que eu estou querendo dizer, levando para o palco. Quando a gente fala palco, todo mundo vai pensar no palco, câmera, luz e ação, né? Então talvez caiba aí a gente ter um capítulo até para trazer essa coisa o que é o palco para você, comunicadora Carla. E o que você quer ensinar para as pessoas de que elas podem estar no palco em qualquer lugar que ela esteja, né? Então, perfeito. Bora continuar aqui para a gente não se perder. É, eu já perguntei como você chegou a essa profissão, a atividade que marcou sua vida. Não, na verdade, assim, eu vou te dizer assim como foi que eu cheguei nisso. Eu resolvi que eu queria mudar, né, a percepção das pessoas em relação a mim. E quando eu comecei a me questionar sobre o que eu queria ensinar, porque quando eu fiz o Train the Trainer que eu falei pra você que eu resolvi, e eu tava ali ensinando sobre venda, aí eu comecei a pensar, não foi a venda que mudou a minha vida, porque eu já vendia, eu já era vendedora. O que mudou a minha vida foi a minha comunicação. Foi quando eu resolvi me comunicar e contar para as pessoas do que eu era capaz e quem eu era. Foi quando eu comecei a me posicionar. Então, a ponte entre o que as pessoas tiveram de percepção entre mim e o que eu era de verdade, o que eu era de verdade e o que elas percebiam, que precisava ter uma coerência, era a comunicação. Eu já era uma pessoa que fazia, que acontecia, que entendia, que estudava, mas eu não comunicava isso para as pessoas. E eu precisei aprofundar, apesar de já ser formada em comunicação, aprofundar nisso para eu transformar, que é o que a gente chama assim, como é que você chegou nessa reputação de vendas? Então eu precisei usar a comunicação. Então a minha grande transformação, ela não foi feita pela venda, ela foi feita pela transformação. E aí foi quando eu resolvi, é isso. Eu já sou uma profissional de comunicação, me formei em comunicação. Eu vou me especializar nisso porque eu vou ensinar as pessoas agora como é que a comunicação pode mudar a vida delas. E mesmo que elas não queiram vender no tete a tete, eu quero vender, elas vão ter que vender o negócio delas, nem que seja de uma forma mais subjetiva, que não seja um a um com o cliente para fechar a venda. Mas a percepção de valor que ela precisa gerar precisa acontecer. As pessoas, para conhecerem o que ela é capaz, que tenham que sejam conectadas com o que ela é. Imagina, nós somos esse ser que nós somos, e quantas pessoas sabem esse ser que nós somos?
E as que a gente conhece, convive todo dia, senta na mesa e elas também não sabem que nós somos. Porque falta ponte, falta comunicação para mostrar para as pessoas o que nós somos e que nós somos capazes. Então, se você é uma professora de matemática e você pode e é a melhor professora de matemática, e você entende que a sua metodologia de ensino faz sentido, aquilo só faz sentido se as pessoas entenderem que você tem essa metodologia que faz sentido. Você só saber e o teu aluno que já está dentro da tua sala saber que alguém colocou, não resolve. O colégio precisava saber. As outras escolas que estão na vizinhança precisavam saber. Os pais dos alunos precisavam saber. Como é que você faz para comunicar isso de uma forma que o aluno chegue, inclusive em casa, contando como era a professora Karina? O que é que você vai trazer para dentro da tua intenção e da tua estratégia de comunicação para que a professora Karina seja vista pelo concorrente e o colégio X queira também que a professora Karina venha para cá? Para que o colégio que Karina esteja valorize mais ela. Tu entende? Tudo precisa desse meio de comunicação. Ô, E você, Carla, e quando você decidiu fazer a faculdade de RP, né, de Relações Públicas, ao longo da faculdade você teve essa percepção ou você ainda não teve? ainda não tive. Passei anos da minha vida sem saber como eu ia usar tudo que eu tinha aprendido Por lá. que você foi fazer Relações Públicas? Porque eu falei, né? Tinha falado nisso, porque eu gostava de gente, eu gostava sempre de estar em grupos, em turmas. E a minha mãe sempre achou que eu me comunicava muito bem. Porque eu sempre fui uma boa contadora de história. Eu sempre fui uma pessoa que emocionava. Eu sempre fui uma pessoa que eu então fazia o povo rir, todo mundo ria, daqui a pouco o povo chorava. Era aquele salseiro. Que no momento difícil, até no enterro, virava uma folia, porque eu consolava o povo, daqui a pouco o dono do defunto tava rindo. Era uma comédia, né? E aí, minha mãe, ela se comunica muito bem, ela se conecta com as pessoas gostam dela, as pessoas sempre gostaram de estar perto de mim. E aí ela, por que você não vai estudar comunicação? E eu, na dúvida do que fazer, coisa que só na minha cabeça, se eu vou fazer isso mesmo. E até porque meu pai queria que eu fizesse administração e eu queria ir contra ele, então resolvi ir a favor da minha mãe. E fui estudar Tá. comunicação. Eu acho que ela estava muito certa no processo intuitivo dela, porque ela já sabia que eu me comunicava bem. E fui fazer comunicação. E aí eu entendi depois que tudo que eu aprendi na faculdade eu aplicava no processo de vendas, nas conexões, no Mas processo de era de empatia. forma, mas você acha que era de forma inconsciente, você ainda não Era. tinha essa Não conexão, fazia né? esse link. Eu não tinha tempo nem para pensar, porque a gente trabalha com cota, não pensa nisso. Aliás, a gente não É. pensa. Tá. Não pensa. Qual que foi seu maior desafio profissional e como você superou ou não superou? Meu, meu principal, o mais importante desafio profissional é esse agora. Sem Tá. dúvida. É esse agora. Você nunca teve um desafio assim, um desafio desafiador. É um desafio desafiador, porque para mim era assim: tem a cota, eu entregar a cota, tô na adrenalina, última semana, vou vender, vendi. Para você, a cota não era, nunca foi problema. Tá. Me É, botava doente, né? Porque eu ficava louca. Mas dava certo. tá. Você já teve algum fracasso público ou vergonha que hoje você entende de outra forma? Algum fracasso profissional que hoje você fala, que hoje você vê de outra maneira? Sim, eu acho que quando eu saí da Allergan, que era a empresa do Botox, que eu passei 9 anos trabalhando lá, quando eu fui demitida, eu me senti que eu não era boa o suficiente. E isso foi muito difícil para mim. Apesar de eu ter entrado no concorrente um mês e meio depois, mas eu fui demitida e isso para mim foi muito difícil, porque eu entregava resultado e mesmo assim eu fui demitida. Eu queria dizer para minha mente que eu tinha sido demitida porque eu já estava lá há muito tempo, meu salário era muito alto e eu não quis ser promovida porque eu não queria assumir um cargo de gestão. E eu não queria assumir um cargo de gestão porque eu não queria ser criticada, não queria ser excluída das rodas, e a gente via os líderes sendo excluídos das rodas, das brincadeiras, dos comentários, das fofocas. O pobre do líder não sabe de nada, e eu não queria fazer parte daquele mundo que não era o processo de inclusão. Então eu não aceitei os cargos de liderança que me foram oferecidos, e eu acabei sendo desligada por isso. Apesar de que
Passados mais ou menos uns 6 meses, a empresa me chamou novamente para voltar. Eu não voltei, mas foi como se dissesse assim, poxa, me reconheceram, né? Eles queriam dar uma diminuída no meu salário para eu voltar. Tá, perfeito. É, peraí que sumiu Mas eu aqui. nunca fui uma pessoa de focar no fracasso. Isso é uma coisa que eu acho que, eu não sei, o TDAH tem muito. Ele não fica muito focado naquilo ali, não. Passou, ele, próximo problema. É, às vezes é Isso é bom bom. e é ruim, né? Como É, tudo. peraí. Menina, eu tô de lente e não tô enxergando. É, qual conquista te deixa mais orgulhosa até hoje? É conquista profissional, tá? Para mim, a maior conquista profissional que me deixa mais orgulhosa são ver os meus alunos, os meus mentorados se, se projetarem, ganharem o mundo, crescerem. Isso me deixa, assim, orgulhosa. Quando eu vejo aquela pessoa que não postava um vídeo de jeito nenhum e eu vejo ela postando, enfrentando os medos, enfrentando a mania de perfeição, que a perfeição não vai levar ninguém a nada. Quando eu vejo aquele meu aluno, ele enfrentar aquela câmera, enfrentar aquele palco, sabe? E saber que ali tinha da minha contribuição, tinha de mim, aquilo me deixa bem. Segura só um pouquinho. Não, você quer perguntar alguma coisa pra mim, é? Tô. Não, não é na terapia, não. É uma mentoria. É o quê? Ah, tá. Então, isso pra mim é a coisa que me deixa mais feliz. É quando eu vejo o sucesso do meu mentorado, do meu cliente. É como se, para mim, hoje fosse muito claro que o meu sucesso é o teu sucesso. Isso é muito gostoso. Você saber que você tá o tempo todo torcendo pelo sucesso do outro, porque o teu sucesso depende do sucesso do outro. E aí, quando eu vejo que eu mudei a percepção de uma pessoa, quando eu vejo que eu trouxe um insight, depois eu vejo aquela pessoa dizer pra mim, Carla, eu era assim. Quando eu vi aquele teu post, isso mudou. Aí eu fico, poxa vida, não acredito, só um post fez isso. Aí isso me deixa assim inflada, eu pareço aqueles pombos. Ô, Carla, uma coisa que eu queria te falar, quando você trouxe no ponto da comunicação, que eu observei você trazer muito desse diferente, é que você também fala da linguagem. Porque é a comunicação e linguagem são coisas diferentes, né? Que é a linguagem do corpo, a linguagem da comunicação. Eu acho que é bem profundo quando a Karina te perguntou ali. Eu percebi essa linguagem que você traz, ela é bem sutil, que é única sua, até quando a gente conversou que eu te ouvi no evento. E aí tem muito a ver você trazer a linguagem do corpo, a linguagem da posição, a linguagem, porque também é comunicação, né? A linguagem corporal. E eu vi muito isso aqui na sua fala, principalmente agora. Porque aí, quando a gente fala de comunicação, é essa projeção que a Karina falou mesmo, né? A linguagem que você fala de comunicação é para a vida, né? Algo diário. É igual eu quando eu falo de liderança aqui, todo mundo acha que é sobre a empresa, mas o meu é a liderança de si, é para dentro. E aí vai para fora. Então, eu acho que trazer esse seu olhar, esmiuçar também essa linguagem do corpo, a expressão da linguagem através da comunicação, que é onde você conecta bastante esse ponto da venda que eu tenho percebido também. É porque as pessoas, elas me procuram porque elas querem falar bonito. Muita gente, ela me procura ou porque ela tem uma trava ou porque ela quer falar bonito. Sem que a primeira coisa que a gente já conversa na entrevista, antes de eu aceitar a mentoria, é: olha, não é sobre isso. Eu sei que você quer falar bonito, mas a comunicação ela tem a ver com clareza. E a primeira clareza, ela é uma clareza que vai ter que vir de dentro de você. Então a gente começa a mentoria. Eu vou trazer algumas perspectivas. Se você conseguir ter clareza, a gente vai seguir. Se não, aí a gente vai pedir ajuda de um psicólogo, de alguma coisa, para a gente seguir juntos. E aí eu preciso que a minha mentorada aceite isso, porque ela precisa trazer um processo de comunicação que ela entenda que ela não precisa ser perfeita, que ela vai ter que romper o medo do julgamento, que está muito além, às vezes, do que você vai ensinar de comunicação, e que eu trago alguns insights, mas eu não consigo, às vezes, resolver sozinha. E ela precisa ter essa comunicação de dentro para fora. Vê, as pessoas elas querem falar bonito.
Mas elas precisam entender primeiro que elas têm que gerar uma coisa dentro dela que vai partir de autoconhecimento, de autoestima, para gerar uma autoconfiança, para que ela comunique bem de dentro para fora. E que às vezes coisas simples conseguem ser resolvidas. E coisas mais complexas precisam de ajuda. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam muito de conexões e de networking e não conseguem, entram num evento com pânico social. E eu consigo rapidamente, se for o caso, de dizer para ela: olha, por que que você tem medo de eu não sei como eu vou me apresentar? Eu não sei como eu vou dizer o que eu faço. Mulher, repara, e se tu tirar dessa tua cabeça o que tu precisa dizer sobre tu e entender que tu vai para um evento, não é para falar de tu, é para conhecer os outros. E quando tu começa a perguntar para as pessoas sobre elas, sobre os filhos delas, sobre a vida delas, e elas começam a falar delas, em algum momento, quando elas perguntarem para tu o que tu faz, aquilo ali já virou uma comunicação natural. Então, muita gente, elas têm uma fobia social porque elas focam o processo de comunicação em si própria. Mas a comunicação não é única e exclusivamente sobre si própria, é muito sobre o outro. E a conexão, ela é feita quando o pessoal diz assim, o carisma não é treinável. Eu digo que não, o carisma é treinável. E a principal coisa para você ser uma pessoa carismática é você conseguir acessar o outro. E você acessar o outro não é sobre você, é sobre o outro. Não são as perguntas bonitas. É sobre você perguntar alguma coisa que seja pertinente ao outro. É sobre o outro te contar alguma coisa sobre ele. E aí o foco sai de si. Quando o foco sai de si e vai para o outro, você diminui o processo de ansiedade. Que é a mesma coisa. Eu não quero falar em público porque eu tenho vergonha. E quando você priva as pessoas do que você sabe, será que isso tem importância? E aí, quando a pessoa começa a pensar nisso, ela começa a rever os conceitos. Não é de novo sobre ela, é sobre o outro. E aí ela começa a quebrar isso. Então, são várias fases. É o processo interno, que eu chamo a comunicação intrapessoal, que precisa acontecer, para poder você trazer essa comunicação intrapessoal para fora. E nela, a primeira barreira é: eu não sou perfeito. E eu me conecto melhor com as pessoas quando eu não sou perfeito, porque ninguém é. Então, Perfeito. se eu entendo que o outro não é perfeito e que eu também não sou perfeita, logo nós somos amigas. Podemos andar de mãos dadas juntas porque todas temos problemas. Sim, Familiares, sim. pessoais, intrapessoais, de todos. Então, a comunicação é sobre o outro. E aí você começa a quebrar isso. E quando você vai trabalhar, por exemplo, um palco, que você chega num palco, o que é o palco que conecta? Não é quando você entrega qual é o teu método. É quando você entrega a tua vulnerabilidade e como o teu método pode ajudar outras pessoas a saírem daquilo. Então, isso é o que te deixa mais orgulhosa no, profissionalmente. Existe algo que você fez que ninguém sabe o quanto custou aquilo? Ninguém sabe o que custou para mim. Ninguém sabe o que custou para mim responder aquela pergunta de 2 minutos. Muita gente não sabe nem que essa pergunta existiu. E as pessoas que me veem hoje, elas acham que eu vivi e que eu nasci e cresci assim, em cima de um palco e que eu sempre fui Ga- assim, Gabriela né? falou isso Elas acham agora. que eu tenho, e todo mundo vai, mas você tem um dom. Eu canso de ouvir isso, mas eu escuto tanto isso. E a pergunta que eu gosto de fazer quando alguém me pergunta, realmente eu tenho um dom que eu não posso tirar o que Deus me deu. Acho que Deus dá os nossos recursos, as nossas ferramentas, né, que são nossas. Mas a pergunta que eu faço é: de que me serviu essa ferramenta se eu não tinha consciência dela? Se eu não aprimorei essa habilidade? Se eu não me coloquei para ela? Então, sim, eu posso até ter um dom. E eu acho que muitas pessoas têm o dom, mas elas precisam muitas vezes ter consciência do dom que ela tem e entender a importância deles para usar a comunicação para colocar eles para fora. Porque a comunicação, ela é necessária em todos os sentidos, até para o analítico. Tá, vamos aqui assim. Ninguém sabe, todo mundo acha que é lindo, que eu não fico nervosa de gravar um vídeo, que eu não fico nervosa de dar uma entrevista, que eu não fico nervosa quando eu vou para um podcast, que eu não fico nervosa quando eu vou para o palco. Não tem uma só vez que eu vá fazer um treinamento para 4 pessoas que eu não sinta
uma adrenalina antes, não existe A isso. borboleta na barriga, né? O que você acha que é o seu maior talento ou diferencial? O que te difere, né, de outras pessoas? Por que que eu, Karina, tenho que aprender com você e não com a sua concorrente? Primeira coisa é que a primeira coisa que, da minha opinião, é que eu sei o que é a dor de não saber como se comunicar, de ter vergonha de ser julgada, de ter medo de passar pela crítica e passar o processo de transformação. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que eu não consigo visualizar como se ensina oratória se a gente não consegue fazer com que as pessoas compreendam para que elas vão usar, como vão direcionar e ter estratégia. E como aquilo ali vai se reverter em resultado, que é a venda. Independentemente dessa venda ser uma venda financeira ou não, o resultado é a venda. Então, projeção é uma venda. Tudo é uma venda. Então, é você conectar a comunicação, a oratória, o poder de ensinar comunicação a uma estratégia e a um resultado. Perfeito. Agora, alguma vez você pensou em desistir de tudo? O que que te fez continuar? Já pensei muitas vezes. Mas quando eu escuto cada pessoa olhar para mim, segurar assim nas minhas duas mãozinhas, muitas vezes emocionada, e dizer: Você tá no caminho certo. Você nasceu para isso. Nossa, Carla, que incrível. Eu me conectei. Então, para mim, eu digo: Porra, tô fazendo tudo certo. Eu vou voltar de novo pro meu pensamento, não vou desistir mais de nada. E lá vou eu. Perfeito. Ô, Ká, me fala de 0 a 10 o quanto esse processo de hoje, tá? Esse nosso processo tem sido importante para você. Eu acho que 8. É como se eu desse voz a algo que eu já queria muito. E o que que faltaria para o 10? Eu ver concretizar. Tá. Sabe? Ó, Eu tá nos palcos que as conexões de Thaís me trazem também, sabe? Eu consegui ver as pessoas me verem, me visualizarem. E eu não vejo só a possibilidade do livro, eu vejo a possibilidade do palco que todo esse projeto de Thaís me traz. Então, não é só o livro. Eu já tive muitas vezes em reuniões de pessoas que queriam fazer o meu livro, tá? Mas o livro por si só, ele não conseguia me mover. Mas primeiro que eu me conectei muito rápido com Thaís, ela é nordestina, a gente tem essa zorra, né? E depois porque o projeto dela, ele é um projeto que vai além. E tem uma outra coisa que para mim também é importante, que as pessoas vão no rumo contrário. Todo mundo, ele quer entrar em um projeto que já esteja estabelecido. Sendo que quando você entra dentro de um processo que já é estabelecido, você é mais um na fila do pão. E quando você entra em um projeto que está em construção, você entra no processo de pioneirismo desse projeto. Então, é como se eu entendesse assim, se ela cresce, eu vou crescer junto, porque eu tô desde o começo. E engraçado é que eu tenho essa percepção de que quando você vai desde o começo, as suas possibilidades de crescimento e de ganhos, elas são maiores. Mas as pessoas elas estão presas na segurança do que já está construído. Mas a minha cabeça, de alguma forma, ela gira um pouquinho diferente. Parece perfeito, a minha. perfeito. Hã? É parecido com a minha cabeça também, por isso que a gente conectou, né? Então, por exemplo, se eu entro numa editora, vou entrar na editora Abril. Massa, a editora Abril. Eu sou o quê na editora Abril? 0,3. E na Pantera, eu sou o quê? A Talvez eu number possa one. ser a líder de venda da Pantera. Você viu E que aí? você é a fundadora? Lá tá escrito no nosso contrato, autora fundadora. Muito bom, Carla. Ô, Carla, eu vou fazer um resumo bem rápido, mas eu queria, se você me der a permissão, de te chocar com uma pergunta. Você Pode aceita o chocar. desafio? Por que que você veio de preto hoje?
Eu posso te dizer, vou ser bem sincera contigo. Normalmente, quando eu coloco uma roupa, eu sou muito intencional, sabe? Eu sou muito intencional. Eu coloco uma roupa, uma cor de roupa que traga intencionalidade. Mas hoje de manhã, a minha intenção não foram vocês, porque eu estava muito aberta para a conversa que eu tenho com vocês. A minha intenção é que eu tenho uma programação mais tarde e eu queria já estar pronta para tudo. E essa blusa, ela é uma blusinha mais leve, ó, que quando eu tirar o meu salto, ela vai dar certo com o meu vai dar certo com o meu tênis. E eu vou poder fazer a minha programaçãozinha de sair com a minha filha, com o meu genro e com o meu marido, sem eu precisar trocar de roupa, porque aqui de vocês eu tenho um compromisso agora na hora do almoço e eu preciso estar ao mesmo tempo elegante. E essa camisa, ela é levinha, ela tem uma pegadazinha que fica bonita, arrumada, mas quando eu jogar o tênis ela também vai estar. Então, eu sou muito intencional quando eu vou. Mas eu não escolhi a cor, eu escolhi uma pegada. Eu escolhi primeiro a calça. A primeira peça que eu botei no meu look, ó, foi a calça. Então eu sempre começo isso, começo com a primeira peça. Já teve vezes de eu começar com o brinco, dizer eu quero esse brinco porque eu quero trazer isso, e depois eu monto o look. Hoje eu comecei com a calça. E aí depois eu pensei no tênis e no sapato, que eu ia calçar antes, né? Que era um escarpão. E aí eu falei, Jesus, e agora? Vou botar o quê aqui pra cima? Aí eu falei, se eu botar muito clara, eu vou ficar muito jogada. E eu fui por, eu acho que é o preto. Mas eu sou normalmente intencional. Só um Mas eu vim minutinho. desarmada. E já deve ter. Eu não vim querendo passar autoridade, eu não prendi o cabelo, não arrumei, fiz nada disso. Que Thaís sabe, Perfeito. ontem eu tava toda pronta, antes de ontem, foi Thaís. Cabelo Vamos preso, só, amarrado. só resumir por conta dessa pergunta. A gente sabe sobre a comunicação e sobre e que as cores elas também representam algo, né? Então, assim, inicialmente, né, quando eu vi você de preto, eu pensei, ela tá vivendo algum luto profissional, né? Porque como a gente ia falar de profissão, algum luto profissional. E de fato, na sua história apareceu, né? Mas eu não estava vendo a Thaís, porque né, eu tô aqui no celular, tá uma confusão. Aí quando eu coloquei as duas aqui na câmera, eu entendi o porquê do preto. E aí eu vou até te contar uma coisa, que eu conheço a Thaís há mais de 10, 12 anos, eu conheço a Thaís há muito tempo. Eu tô de verde hoje. Eu falei, ai, acho que eu não sei o que Não, mas a Thaís, mas vamos falar do preto, não vamos falar do verde. A Thaís nunca usa preto. Eu, sei lá, acho que em 10 anos, eu acho que ontem e hoje que eu vi a Thaís de preto. E aí, o que que isso comunica para mim, né? O rapport que vocês estão, né? Eu acabei Já é a colocando. segunda vez que a gente aparece da mesma cor. Então é rapport isso, né? Quando você tá ali na mesma frequência, na mesma vibração, na mesma, né? No coach a gente fala que é quando você tá na mesma sintonia, né? Então, quando a gente está na mesma sintonia, a coisa tem. Eu digo que é uma linha imaginária que passa de um cérebro para o outro e deixa a gente em conexão. Exato. E aí foi muito louco que eu também ia colocar uma camiseta preta, mas a hora que eu fui pegar o preto, eu falei, não, como é que eu vou fazer um primeiro atendimento de preto, né? E eu criei um bloqueio com preto, vou te falar por quê. Eu fui esses dias, eu mudei de cidade, eu fui esses dias numa. Ela é. Como é que chama lá de imagem? Consultora de Consultora de imagem. imagem. E aí ela queria, porque queria fazer a transformação, e eu falando para ela que não dava para fazer a transformação naquele momento, porque eu estava de mudança, eu estava cheio de problema, eu precisava reestruturar a minha casa, organizar a vida da minha filha, que eu tava. Mas aí ela pegou um monte de roupa, colocou dentro do vestiário e falou: Karina, vai lá e escolhe uma roupa e se vista. E eu me vesti. Eu tô indo, Valen. E eu me vesti toda de preto, né? E aí, quando eu saí de dentro do. Ela fez exatamente isso. Então, mas você tá de luto, né? Você tá de luto da sua história. E aí, isso me chocou muito. Então, agora, todas as vezes que eu penso em pôr o preto, eu tenho esse pensamento. Então,
Em resumo, isso significa, para mim, a questão, você realmente está vivendo esse luto porque você está abrindo mão de uma falsa segurança. Eu também já vivi isso, eu sei bem como é. Eu fui professora há muitos anos e eu alcancei, assim, sabe, a melhor escola da cidade, o melhor salário enquanto professora. Eu também dava aula lá para as minhas bonecas quando criança. Minha mãe foi professora, então eu tinha essa coisa. E eu larguei a educação por conta justamente dessa coisa. Tipo, eu vou morrer professora aqui e não vou ficar rica. E quando eu era criança, meu sonho era ser rica, era ficar rica. E eu falava, não, como professora eu não vou ser rica nunca. Então, em 2012 eu saí, mas é quando a gente entende que a gente tem um viés educador, né? Então é daí que surge a minha habilidade. Então eu tenho muita habilidade em formatar aula, em formatar curso, em escrever livro. É mais. Eu brinco que às vezes as pessoas falam, mas como você faz? E aí eu falo, eu não sei explicar o como, porque é algo que eu carrego, é algo dentro de mim. Então, quando eu escrevi o livro, quando eu fui falar, né, com a minha pastora, que eu fui escrever o livro com ela, mas como é isso? Mas eu falei, só deixa o rio fluir. E ela falou, Karina, meu Deus, de onde que você tirou essas técnicas, essas coisas? Então, não se assuste, né? Porque quando eu te entregar um conteúdo, é, nunca aconteceu, tá? Mas pode acontecer. Não, não, não vou. Pode acontecer de você falar, cara, não tem nada, não tem el com creu aqui. Pode acontecer. Mas na maioria das vezes, as pessoas falam, meu Deus, tipo, parece eu escrevendo, né? Então, é uma habilidade que eu. É igual quando as pessoas aprendem a falar inglês autodidata, né? Então, essa é uma habilidade minha, assim, um viés educacional que eu tenho, que eu carrego isso e que de fato, não sei ensinar. É, tem coisa que a gente não sabe, né? Não sei, porque eu sou muito assim, eu sinto a pessoa, eu tenho, é igual, eu sou analista comportamental, mas às vezes eu tenho algumas sensibilidades além do conhecimento técnico e científico. Então, vale só um minuto, falta 5 minutos aqui para eu acabar. Eu vou colocar aqui o seu cereal. Desculpa, gente, é o último dia de férias. Não, relaxa. Então, em resumo, assim, ó, nós temos mais coisas. Eu acredito aí que a sua história ela é bem, né? Tem bastante coisa para a gente trabalhar. A gente vai precisar, eu acho que de mais umas 2 horas, né? Tudo bem que você tem compromisso, né? Eu também tenho aqui, eu tenho outros coisas aqui, mas também nem seria bom a gente continuar, porque é muita coisa. E Então, hoje foi muita agora, emoção, né? Vamos agora trazer a parte da razão depois, aí eu tenho que se livrar desse. agora eu quero te trazer uma percepção assim. Deixa o rio fluir o dia, a gente vai parar nesse ponto. Eu tenho mais uma parte que vai mais umas 2 horas para gente dar uma, né, uma engrossada no caldo. Mas agora você vai no seu dia e aí eu vou te convidar assim. Toda vez que você, porque, né, sua mente não vai parar, ainda mais com o TDAH. Então, toda vez que você trouxer alguma lembrança, alguma coisa, grava um áudio e manda para a Thaís. Tá. Ô, Thaís, se você achar melhor, monta um grupo com ela. Se quiser, me coloca também, ou se não, depois você me encaminha. Mas deixa esse grupo como produção, vamos chamar produção editorial aí. Lembrou, manda o áudio. Lembrou, manda o áudio. Tipo, de qualquer jeito, sabe? Nossa, lembrei que manhã fez tal coisa aqui que, E eu que vou me mandar para despertou. você também, eu vou mandar para você também os slides da mentoria, das Isso. aulas, porque aí você. Isso, aí a próxima etapa a gente vai terminar e aí eu vou querer saber de conhecimento técnico, o que você quer falar no livro, entendeu? Isso. Então, você quer replicar a sua mentoria? Não, Karina, não quero. Eu quero só colocar lá uma ideia, porque eu quero vender a mentoria. Eu quero que a Isso, pessoa exatamente. Eu quero só trazer a ideia. eu quero que a pessoa leia o livro, que ela aprenda algo lá já com o livro, mas que ela fala.
Tem que trazer algo Preciso, aplicável, né? preciso fazer a mentoria com a Carla, porque só com o livro dela eu já alcancei muito, assim. Eu estou muito empolgada. Deixa eu só falar uma coisa antes de finalizar. E Ela a chama K. E quem é que sabe qual é a K que ela tá falando? Não é, mulher? Karina e Carla, para finalizar, você falou do preto. Eu fiz, né? Eu também, na naturopatia, estudei muito sobre colometria. E tenho colometria dos chakras, porque assim, a gente tem a visão do preto como uma coisa ruim, porque quando alguém morre, todo mundo vai de preto. E na verdade, o preto é assim como o branco, uma das maiores cores de poder. Não para o luto. Ela também transfere autoridade e dentro do preto também tem essa dinâmica que a gente abre das outras cores, só que em vários espectros de cores. E muita gente vê o preto só com luto, como se estivesse fechado, como se não tivesse pronto para receber, mas na verdade ele também tem essa comunicação do poder, da autoridade, da elegância, sabe? Assim, que daquela segurança que a cor do preto traz. Então, ele tem Eu muitos uso, aspectos é, grandiosos na colometria. eu uso muito cores, né? Assim, muito rosa, muito vermelho, muito cor. Mas quando eu vou especificamente para uma reunião de negócios que é um percentual muito alto masculino, normalmente eu coloco preto. Eu vou de preto com alguma peça preta, com alguma É, coisa assim, muito autoridade, porque eles já, assim, principalmente aqui no Nordeste, né? Eles já diminuem um pouco a gente. Então eu já chego assim, ó. e Carla, e só para finalizar também, eu queria falar algo sobre o Nordeste, né? Eu te falei, só um minutinho. Eu te falei que eu sou filha de paraibana, né? Falou. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai ficou desempregado. Eu nasci em São Paulo, nós morávamos em São Paulo, e como eles trabalhavam e tinham casa, e aí mandava dinheiro para o Nordeste para construir casa e tudo mais, quando meu pai ficou desempregado, nós fomos morar na Paraíba por 6 meses. Eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha 4, mais ou menos isso. E, e quando nós fomos para lá, nasceu a minha irmã é paraibana. E nós temos essa coisa do Nordeste de ter vergonha, né? De achar que, o sotaque, não sei o quê. E a minha irmã, por muitos anos, a gente ficava zoando ela, você é paraibana, e ela tinha vergonha de mostrar o RG dela, porque estava lá Paraíba, né? E aí, quando você estava contando, eu me lembrei de uma coisa quando eu e meu irmão voltamos, né, para São Paulo. Que aqui em São Paulo não tem esse preconceito é do próprio nordestino. Porque as pessoas acham bonito, acham gostoso, acham aconchegante o sotaque. E quando nós íamos no mercado, a dona do mercado, ela falava assim: se vocês falarem oxente, eu dou uma bala para vocês. Aí elas faziam eu e meu irmão falar Ou seja, oxente, vocês eram os vendedores dela, propaganda. porque ela Adorei. achava muito legal o sotaque. E a minha mãe, quando ficou sabendo disso, foi lá no mercado quebrar o pau com a mulher. Quem a mulher pensava que era Como para se ficar, fosse uma ofensa, como se fosse uma ofensa. pra ficar humilhando os filhos dela, falar oxente no mercado. Então, isso é muito sobre o próprio nordestino. É igual o negro, né? O negro, ele é o próprio O próprio preconceito. preconceito é dele mesmo. É dele mesmo, né? Então, mas é isso, né? Todos nós temos compromisso. Quero falar que foi um prazer. A sua Prazer foi todo história meu. ela é muito grandiosa mesmo. Tem muito ponto de conexão, inclusive com a minha história. Mas agora, como a gente está gravando e eu vou precisar depois desses áudios para eu construir, então não vou misturar a minha história com a sua, mas depois a gente marca um café online para trocar firula. E aí faça isso, conforme você for tendo insights, vá mandando e vamos marcar o quanto antes. Se quiser, a gente marca amanhã.
Só preciso ver como é que vai estar a minha agenda. Valentina, só um minuto. Tá aqui, ó. Venha buscar, desculpa. Ó, Meio-dia, já é hora de desligar. eu tô trabalhando. Esse. Só tenho esse agora. Esse aqui tá vazio, ó. Mas você abriu um novo? Abriu um novo. Ah, tá. Tão linda. Até perdi o pensamento. O que eu tava falando, E Thaís? se você tiver agenda, a gente vai marcar. Isso, amanhã, provavelmente na parte da tarde, eu Era isso esteja que eu ia bem. dizer. De manhã eu não consigo, não, mas de tarde pode ser. De manhã não, porque hoje eu vou ter que ir num show com a Valentina, não sei que horário que vai acabar esse negócio, mas aí amanhã à tarde a gente já termina essa segunda parte, porque aí domingo eu quero ficar bem focada aí. Domingo eu vou ficar focada em estruturar os capítulos, já te mandar. Aí eu já sei que você é faca na peixeira, é peixeira no sovaco. Aí eu vou te mandar para você já aprovar, né, moldar, e aí para na próxima semana a gente já começar a construir a produção de texto. Porque a gente está com, de fato, a gente está com arma na cabeça. Então não Tá dá mesmo. para. Mas eu funciono super bem. Eu me sinto mais tranquila quando é assim do que Vê que quando não é. loucura. Só pode ser internada às 3. Vamos abrir um manicômio e botar a gente dentro. É, eu nada que é muito organizado, eu funciono. Eu gosto de Eu também não. E é engraçado que a gente acaba casando com o organizada. oposto, né? É, para levar esporro toda hora, que é legal. A gente acha que é bonito isso. É. Ó, e Mas aí, é isso. meninas, cara, eu também quero agadecer as duas Carinas, né, pela a história para a gente Eu dei, trazer. você tirou de madrugada. Eu vou montar o Eu tava grupo, com calor. tirei. Aí no grupo eu coloco a K, a gente pega o que tiver. Eu fechei seu microfone, Karina. A gente pega o que tiver, o que você vir de consciência. Eu já mandei para a Karina também. Algumas coisas você trouxe aqui da sua fala, daquele que eu peguei no podcast, mas tem algumas coisas que você não falou, que eu acho que precisa destravar mais, trazer mais, assim, um pouco mais que tem a ver com o seu método lá no palco. Acho que quando você está no palco da vida, e aí depois o que você for lembrando mais, aí a gente vai alinhando. Eu amei tudo, eu acredito que é o começo que não é exatamente um começo, tudo já foi construído até aqui. Então é como eu falei da arquitetura do legado, da gente daqui para lá levar a partir da sua história. Eu agradeço a Carla e também a Karina pela confiança da gente construir tudo isso juntos. Eu falo que a Pantera Editora ela nasceu para rugir o sagrado de cada um, né, e sair desse ventre, né? O meu slogan é do ventre da criação nasce a sua grande obra. Então, a partir daqui, a gente juntas está construindo tudo isso para criar algo ainda maior, né? Não só na minha vida, na sua, mas daquela pessoa que quando pegar o seu livro, a sua história, aquilo é como você disse, o livro ele é vivo, ele é uma entidade manifestada com toda uma jornada e eu acredito que vai ser transformacional na vida de todos nós. Gratidão pela confiança, Eu Cá. amei também, estou Karina muito também. feliz. Gratidão. Gente, desculpa aqui que eu tô me matando de rir, porque a Valentina de madrugada, ela tava com pijama quente, aí acordou e tirou a camiseta, e agora ela veio. Você não me deu a camiseta? Eu falei, você tirou de madrugada. Aí ela começou a chorar aqui, que era sonâmbula, porque eu sou sonâmbula. Meu Eu falei, não, Deus. gente, Linda. Então eu também sou, que eu faço as coisas nem me lembro. Diga ela Ai, que mas Deus Obrigada, deixou. enfim, linda. Um gente, bichinho, gente. gratidão e Maravilhoso.